Salve pessoal, bom dia, saudações tricolores. Resolvi gravar o vídeo hoje porque ontem a minha consciência falou comigo assim: cara, não grava não, porque tu vai falar muita besteira, além das que você já fala. Tu já fala besteira pra cacete, vai falar mais ainda. Então eu não gravei. Fiquei pensando para gravar hoje, não tem muita coisa o que falar. Só pedir para vocês se inscreverem aqui no Leiteria do Castilho, um local de discussão, sem notícias novas, sem informações que ninguém tem, só eu, mentira, não tenho nada, não tenho nenhuma. As que eu tenho são as que eu ouço e que eu vejo nos canais do Tribo do Fluminense, e nas rádios e na TV. Nada além disso. Então se inscreva, dá uma ajuda para uma pessoa comum. É um canal comum, é um canal igual você que está vendo aqui agora. Falou, mas dá uma ajuda danada, porque a gente consegue levar o canal para mais longe. Só você se inscrever e dar um like. Falou? Mas falar do jogo de ontem é uma coisa difícil, muito difícil, muito difícil. O Fluminense ontem perdeu o jogo mais ganho do mundo. Mais ganho, 2 falhas. Acabou o jogo. O Fluminense me joga no primeiro tempo com uma armação que eu não gosto. Isso vem. Ainda assim, só o Fluminense chutou para gol, só o Fluminense atacava. O Palmeiras não parecia o Palmeiras. O jogo ia ter, o cara deu 4 minutos de acréscimo, depois deu mais um. O Fluminense conseguiu levar um gol no único chute para gol que o Palmeiras deu em 49 minutos. Nem foi uma cabeçada fraca para o chão, e o Fábio tomou um frangaço como muito não vejo um goleiro do Fluminense tomar. Foi o famoso mão de maionese. Bola escorregou. Os caras empataram com o único chute para gol. De novo, numa jogada falha, quem falhou foi o Fuentes. Nem quer colocar sempre a culpa no Freitas. Quem falhou foi o Fuentes. O Freitas estava na frente da bola. A bola veio baixa para o cara se abaixar e cabecear, e o Fuentes do lado do cara olhando. A falha foi do Fuentes, não foi do Freitas. A torcida do Fluminense tem que parar com isso. Quando falha o Thiago Silva e o Freitas, quem falha é o Freitas. O Thiago Silva não falha. Como foi o gol, os 2 gols do Cruzeiro. Os dois gols do Cruzeiro falharam, Thiago Silva e Freitas. Mas não, para a torcida do Fluminense, a torcidinha, só quem palha é o Freitas. Pô, o Freitas ontem fez uns lançamentos enormes, como fez no Fla-Flu, como fez no... O nego perde. Mas não, o Freitas é uma merda. Não, o Freitas não é uma merda. O Freitas é um zagueiro idêntico a todos os zagueiros que tem no Brasil jogando. Tem quantos quartos zagueiros jogando no Campeonato Brasileiro? Titulares, 20. O Freitas é igual a 15. Mas é uma merda. Porra! Mas a falha foi do Fuentes. Foi uma falha do Fuentes, assim, 1% foi o Fuentes, 99% foi a falha do Fábio. Depois, no segundo tempo, começa o segundo tempo, o Palmeiras veio para cima, 5 minutos de pressão do Palmeiras, que ele não tinha feito durante 49 minutos. Até o Fuentes salvou a bola, ele não se recuperou porque salvou aquela bola em cima da linha. Aquilo ali é a obrigação dele fazer, ele errou e errou. Mas aí o Martinelli, no primeiro gol dos caras, tem 99% de culpa do Fábio e 1% de culpa do Fuentes. E o gol do Martinelli são 99%, 100% de culpa do Martinelli. Tanto que ele ficou cabisbaixo. O Martinelli é um cara que sente, é um cara que torce pro Fluminense, é um cara que fica envergonhado como ficou ontem. Mas a torcida do Fluminense não perdoa. Aí vira Mortonelli. O cara é bom de bola, o Martinelli é bom jogador. Aí depois o Fluminense não conseguiu mais nada. Aliás, conseguiu sim. Keno, o inútil, que entrou. O Keno, o Serna ontem foi muito abaixo do que ele costuma ser, mas o Serna é um cara que tenta, passa e erra. O Keno nem tenta, nem passa, e quando tenta chutar, faz isso aí. Vamos ver? Viram? O cara é profissional, ganha 500 mil reais por mês. Quase 500 mil reais por mês.
O cara chutar por cima, mas chutar dessa maneira, poucas vezes eu vi na vida. E o pior, você vê quem viu o lance do Martinelli, ele fica parado quase chorando pela mancada que ele deu. O Keno faz uma cara assim, ó. Pronto, acabou. Não tem o menor amor pela camisa por porra nenhuma. Então o Fluminense ontem entregou mais um jogo. Foram 2 gols entregues. O Cruzeiro jogou contra a gente. Conseguiu jogar bola por 15 minutos. Dos 15 aos 25 minutos, aos 30 minutos do primeiro tempo. Mais ou menos isso. Ou dos 20 aos 35. Fez 2 gols. 2 falhas. Depois foi um sufoco, os caras não conseguiam andar, 3 bolas na trave, o Cássio pegando. Fla-Flu. Jogo na mão. O Fábio não teve trabalho. Aliás, o Fábio não teve trabalho nem contra o Cruzeiro. O Fábio não teve trabalho nem contra o Flamengo. E ontem também não teve trabalho. Tomou um frango, mais nada. A bola que o Fuentes tirou lá de dentro, ele não teria culpa de nada. Mas trabalho, defenderam. Não, só teve uma no final do jogo que a bola bateu roupa. E ele conseguiu pegar porque a bola não foi para a linha de fundo. Bateu na barriga dele e ia escorrendo. Um chute na altura do estômago dele. Então, o Fluminense está bem postado na defesa, mas toma gol de falha. E perde gols feitos. E o Renato arma mal o time. O Renato tá... Eu não gosto do Renato. Falei isso no início. Antes dele ser contratado, quando o Mano saiu. Eu acho que trocou 6 por meia dúzia. Ele é um camarada empolgador, essas coisas, boleiro. Na Copa do Mundo, ele armou o time. Ele ia pegar adversários completamente diferentes, que não os conhecíamos, nós nem conhecíamos eles. Mas a gente vê, o brasileiro vê muito mais jogo da Europa do que a Europa vê do Brasil, com certeza. Só quem vê jogo da Europa são os clubes que querem contratar, não a torcida, esses caras, mas nós vemos. Então armou um time contra a Inter, espelhou o time jogou bem, sem ter um número 10, sem ter um meio de criação. Fez a mesma coisa com o Santos, aconteceu a mesma coisa, viu? Depois fez a mesma coisa contra o Chelsea e tomamos. Não deu certo. Agora, aqui no Brasil, ele não vai conseguir jogar com 3 zagueiros, ele não vai espelhar quase ninguém. Praticamente ninguém. E ele está abrindo mão de ter um armador, de ter um meio de criação. E o nosso time sente muita falta. O jogo contra o Cruzeiro foi uma pressão descabida do Fluminense querendo empatar o jogo de qualquer maneira. Os jogadores se superaram no sentido de correr atrás, de querer brigar. Contra o Flamengo não aconteceu isso, ontem também não. O time sente falta de um meio de criação. O time do Fluminense é acostumado a jogar no 4-4-2, 4-1, 4-1. Qualquer coisa, mas o meio de campo do Fluminense, quando o Fluminense joga bem, é porque ele é um meio de campo ocupado. Então, e outra coisa, o Renato tem que acabar com essa palhaçada de agora vai esse, vou ficar trocando. Não troca. Tem 6 jogadores que são titulares absolutos no time do Fluminense. O elenco que o Fluminense tem hoje, o Fábio é titular, o Samuel Xavier é titular, o Thiago Silva é titular, o Bernal é titular, o Martinelli é titular e o Hércules é titular. Os outros 5 você escolhe quem você vai ser. Mas, de qualquer maneira, você tem que ter um meio de criação. Ou você joga com o Ganso, ou o Renato joga com o Ganso, ou ele joga com o Isaac, ou ele joga com o Lescano, ou então contrata outro. Vai contratar? Vamos contratar agora é o Roger Guedes. Não adianta botar o Roger Guedes se você não tiver um meia de criação. O Fluminense conseguia se aturar. E olha, outra coisa, o Arias não fez falta absolutamente, nós não perdemos porque perdemos o Arias. O Arias jogou contra o Cruzeiro, nós perdemos, se esforçou pra cacete. Contra o Flamengo e contra ontem foram 2 falhas nossas atrás. Não foi na frente, foi falha atrás. Na frente a gente pode reclamar que a gente não está conseguindo criar. Já não conseguia criar muito com o Arias. O Arias é que sozinho tentava fazer alguma coisa. Aí era uma assistência, um chute. Porra, tem que parar. O Fluminense precisa encontrar, ou vai botar o Ganso, ou vai fazer o Lescano jogar, que ontem nem foi relacionado. A sacanagem é tão grande que nem relacionar o cara relaciona. O Isaac estava jogando no Sub-20, o Fluminense ontem não conseguiu se classificar. Perdeu para o Palmeiras lá na Arena, de 3-2. Estava perdendo de 2-0, empatou e levou um gol aos 49 minutos. Nem perdeu. Mas de qualquer maneira, se tivesse vencido, não teria ido a lugar nenhum, porque o Juventude empatou. Se o Juventude tivesse perdido, o Fluminense tivesse vencido, aí o Fluminense teria se classificado para os playoffs. E não se classificou para os playoffs justamente por isso. Porque o Wallace, Isaac, Matheus, esse Matheus que voltou a treinar agora,
mas o Riquelme estão em cima, não estão jogando embaixo. Se estivesse jogando embaixo, estava classificado. Mas não foi como classificou. Então, ontem não tinha o Isaac, não tinha o Lescano, só tinha o Ganso. Aí você vai colocar quem? O Lima, que é uma insistência desses técnicos. O Lima é um jogador útil. Ponto. Ponto final. Acabou. Ponto final. O Lima é um jogador útil, mas jamais é para ser titular do Fluminense. Pode ser titular e jogar pra cacete no Mirassol. Vê o elenco do Mirassol. Está em 9º ou 8º lugar. Vê o elenco do Mirassol. É o elenco que ninguém contrata ninguém deles. É cara com 30 anos, um cara que jogou no Inter de Limeira, outro jogou no Juventude. Está lá ganhando de todo mundo. Foi lá ontem e deu um cacete no Ceará, lá em Fortaleza. Então, é uma coisa ridícula. O Fluminense tem que ter um esquema de jogo. O esquema de jogo não é ficar trocando. Agora vou substituir. Agora o Bernal. Não, o Bernal é titular. O Hércules é titular. O o Martinelli é titular. O Thiago Silva é titular. O Samuel Xavier é titular. E o Fábio é titular. Esses 6 são titulares. Acabou. E escolhe um esquema para jogar sempre. Eventualmente muda o esquema de jogo. Eventualmente. Agora, tem que ter um meio de criação. Time sem meio de criação não ganha. Time de vôlei sem levantador não ganha. Time de basquete sem armador não ganha. Não pensa, porra. Não é o Lima que vai pensar. Ou contrata um cara e manda embora o Lescano, manda embora o Lavega, vende o Isaac lá pro Watford por 1 milhão de euros e mais 350 milhões de bônus que ele nunca vai conseguir vai conseguir realizar. Porra! Ontem foi uma coisa boa no jogo do Maracanã. Foi o Mário Bittencourt ser bastante xingado. E o pior, aquela torcida escrotíssima chamada Bravo 52, vaiando e querendo bater em outras pessoas que estavam vaiando, que estavam xingando. Porra! Os caras, a torcida não está comparecendo. Como é que vai comparecer num time que só está falhando? Falhou contra o Chelsea, falhou contra o Cruzeiro, falhou contra o Flamengo, falhou ontem. 4 derrotas seguidas. 3 jogos em casa, 9 pontos perdidos. Vai encarar o São Paulo agora. É um jogo que dá para ganhar? Dá. Se jogar direito, dá para ganhar. Agora, tá jogando direito? Não tá jogando direito. O Renato tem que aprender o seguinte. Renato, ou você arma no 4-4-2, ou no 4-1-4-1, ou no 4-5-1, qualquer porra dessa. Mas se você for com Nonato, Hércules e Martinelli no meio, vai perder de novo. De novo. E a pena de ontem foi o Inácio, que estava jogando bem, ter se machucado. E ontem tem que fazer essa ressalva aqui também que, primeiro, o Cano tá mal. Tá, o Cano tá mal. Agora, quantas bolas o Cano recebeu ontem o jogo inteiro? Uma. Não é que ele nem recebeu, ele foi buscar a bola para poder chutar. Porra, que time é esse que não faz uma jogada pro centroavante concluir? Então joga sem centroavante, porra. Aí o Renato coloca, como o Diniz já fez muitas vezes, tinha feito muitas vezes, Keno e o Everaldo. Keno não, desculpa. John Kennedy e o Everaldo. Ele fazia antigamente com John Kennedy e Cano. Pô, legal. Ele já tinha colocado o inútil no lado esquerdo. Aí ele tirou o Soteldo. Porra, você não tem um ponta? Você vai colocar um centroavante jogando de ponta? O Kennedy nunca foi ponta. Você vai jogar com 2 centroavantes, tem que ter pelo menos um ponta para jogar de ponta. Aí o Fluminense, a partir dos 25 minutos de jogo, começou a jogar só bola no Keno. O Keno não foi uma vez, a única bola que o Keno conseguiu ir de fundo, o cara estourou com ele, foi escanteio. A única bola, única! Porra! Tirou o Soteldo. O Soteldo ontem jogou bem. O Soteldo ontem passou todas pelo lateral esquerdo do Palmeiras. Todas. Só que ele senta e quem está lá? O Cano é baixo. A bola não chega no Cano. Então não adianta centrar, a não ser que você pegue e coloque ou o Freitas, ou o Ignacio, ou o Thiago Silva de centroavante, para ter um cara alto para cabecear, porra. Então o Renato não está fazendo um trabalho desonesto, pelo contrário. Agora, ele está querendo inventar e que está dando desculpas. O Renato, você é boleiro, jogou bola pra cacete, nos deu um título. Agora, faz o simples, pô. Faz o simples. Outra coisa, tenha vergonha na cara
e bota quem está contratado para jogar. O Fluminense está arriscado a gastar mais 60 milhões e se de repente esse cara vai para o banco também. Bota a porra do Lescano para jogar. Bota o Lavega para jogar. Ah, não está pronto. E o Lima está pronto. O Canóbio está pronto. Porra, o Paulo Baia é um cara pronto. Vai a merda. Ó, é para irritar pra cacete. Para terminar, existe um time que está pior que o Fluminense. E depois que terminou o jogo ontem, eu falei assim, não vou ver mais porra nenhuma, não vou gravar nada. Fui ver o jogo do Grêmio contra o Alianza. Porra, o Grêmio jogando com a arena cheia, precisando fazer 2-0. Aí começa o segundo tempo, faz 1-0. Aí com 20, sei lá, entre 20 e 25 minutos, o Aliança teve um cara expulso. 10 contra 9 na linha. Não conseguiu. O Barcos, teve hora que o Barcos, o Pirata, teve hora que o Barcos estava jogando de back, de zagueiro, de quarto zagueiro. Aí chega aos 40 minutos, tem outro cara expulso. Aí 10 contra 8 na linha. Falei assim, agora os caras vão fazer 2-0, vai fazer 2-0 e vai para os pênaltis. Aí o que acontece? Aos 49 minutos, aí o cara deu 5 minutos de acréscimo. Aos 49 minutos o Barcos faz 1-1. O Grêmio não conseguiu vencer um time com 8. E foi desclassificado. Quer dizer, o Fluminense tem a hoje é pensar na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Quarta-feira que vem, quinta-feira que vem, é Internacional lá. O Inter também não está bem. Tanto não está bem que está atrás do Fluminense com jogos a mais. Então, é um jogo que o Fluminense tem que buscar pelo menos um empate lá na coisa. Porque o Fluminense agora tem que focar em 3 coisas. 1, não ser rebaixado no Brasileiro. Brigar pelas 2 Copas. Porque está na 8ª das 2. Agora, a Copa Sul-Americana, que é um torneio que nós não temos, que é um torneio que dá premiação, dá vaga para Libertadores. Dá um jogo internacional já no início do ano, que é a Recopa. E só tem o Atlético Mineiro. E o Fluminense só pode encarar o Atlético Mineiro se for final e o Atlético Mineiro também. O resto é só time argentino de segunda linha, time da Colômbia de segunda linha, time da Bolívia, time do Peru. Porra, o Fluminense tem que focar nisso para ser campeão. E ir para a Libertadores e mais. O prêmio os 3 torneios que o Fluminense está jogando agora, o pior prêmio é o campeão brasileiro, ganha 49 milhões de reais. É o prêmio do campeão brasileiro. 49 milhões e uns quebrados. O segundo melhor prêmio é o da Sul-Americana. A Copa Sul-Americana dá 70 milhões de reais. Quase o dobro do Campeonato Brasileiro. E a Copa do Brasil vai dar 110 milhões. Se o Fluminense ganha uma dessas Copas, com um dia que ele já ganhou fora, já faz um faturamento inigualável. Mas o problema principal é o seguinte, tem que ganhar, né? Mas jogando esse futebol aí tá difícil de ganhar a Taça Rio. Se entrasse hoje para jogar a Taça Rio ia ser difícil. E quem que o Fluminense vai contratar? Não sei, mas tem que contratar um meia de criação. Já que não vai dar chance para um cara que vai para a Copa pela Federação do Paraguai. É uma seleção que pode terminar na nossa frente nas eliminatórias. Não vai dar chance para o Lavega mesmo. O Lavega vai ser emprestado, vai para o Madureira, uma porra dessa. O Cano vai se aposentar. O Cano não, o Ganso. Ou deixa o Ganso jogar para ele pegar ritmo de jogo. Ontem deu para ver que o Ganso não tem ritmo de jogo absolutamente nenhum. O Ganso ontem errou passos que ele não costuma errar. E ou contrata um cara. O Isaac não vai colocar porque o cara é magrinho. O Mirassol tem um cara de 1,66 m chamado Danielzinho, titular do time do Mirassol. 1 metro, ele é um dedo maior do que o Soteldo. Joga no meio de campo. Esse cara pode jogar. Agora o Isaac não pode jogar. É uma joia. Tem que esperar ele fazer 20 anos e vender ele por 1 milhão de euros. E o Mário Bittencourt, que a torcida aprenda e vai mais ainda e xingue mais ainda. Porque é um absurdo o que o Mário Bittencourt está fazendo. O Mário já sabia que ia vender o Arias. Já era para ter contratado. Antes do Arias sair, já tinha que ter contratado um cara para o lugar do Arias. Está pensando que vai contratar o Vitinho, vai contratar um jogador desse nível, Vitinho. O pior é que tem uns youtubers que ficam, isso aqui, isso, aquilo. Olha, tem que ser um meio de criação.
O Otávio não será. Tem o Lo Celso. Será que o Lo Celso vai? Não sei se o Lo Celso vai. Mas é dos que falam aí é o melhorzinho. Agora estou falando do Roger Guedes. O Roger Guedes não vem, pô. Roger Guedes ganha 5 milhões de reais por mês. Está nababescamente vivendo tranquilo. Joga 40 jogos no máximo por ano. Você acha que o cara vem pro Brasil? Fazia o quê? Se coloca no cara, tem quase 30 anos. Você acha que o cara vem pro... Eu tenho 30 anos. Você acha que o cara vem jogar no Brasil para ganhar 1,5 milhão? Tem uns caras, tem uns youtubers também que parece que come a comida estragada, pô. Você coloca no lugar do Roger Guedes. O cara tá no já, vou jogar aqui mais 3 anos, vou me aposentar. Milionário. O cara ganha no final de um ano, o Roger Guedes ganha 60 milhões de reais. Se ele tiver contrato para mais 3 anos, ele ganha 200 milhões de reais, porque vai aplicar o dinheiro, essas coisas. 200 milhões de reais, uma mega sena acumulada de 10 concursos. É metade de uma mega sena da virada. Você acha que o cara vem para cá para ganhar 1 milhão e tá arriscado a não receber em dia? Porra, acorda, porra, acorda.